No vídeo de hoje eu vou falar por que eu escolhi a Falcon 400 ao invés da XT600. Antes de mais nada, quero deixar claro aqui que essas duas motos são diferentes, obviamente. Uma é 400 cilindradas e a outra é 600, mas eu acho as duas motos lindas, apesar de suas diferenças aí temporais, né? A XT600 ela é um pouco mais quadrada, né? Que é o visual da tendência da época dela, ali do final dos anos 90, comecinho de 2000. E a Falcon, ela era uma moto, não é ainda, né? Ela ainda existe. É uma moto com um visual um pouquinho mais moderno, um pouquinho mais arredondado, diante ali da tendência que já estava por vir ali no comecinho dos anos 2000. As duas motos tiveram aí suas vendas, né? Sua comercialização em momentos praticamente iguais, né? Mas havia essa diferença aí de potência, de cilindrada aí, de torque entre essas duas motos. E na minha opinião, as duas motos são lindas, apesar da diferença dela, como eu disse, do visual, elas são lindas demais. Até hoje eu vejo uma XT600 na rua e balança meu coração. É uma moto que eu acho maravilhosa, uma moto que marcou muito a minha adolescência e, na minha humilde opinião, alguma pessoa aí que pode estar assistindo não vai gostar do que eu vou falar, mas eu acho a XT600 mais bonito do que a XT660. Apesar aí do momento diferente das duas, do lançamento, da tendência visual que tinha na época, a XT600 tem um visual que me agrada mais do que a XT660. Mas esse vídeo aqui não é para isso. Esse vídeo é um comparativo entre a Falcon 400, que é a moto que eu tenho aqui, e a XT600. E antes de começar esse comparativo, já quero dizer aqui que tudo que eu falar aqui é baseado na minha opinião, na experiência que eu tenho de vida com outras motos e tudo que eu já pilotei aí ao longo da minha história. Então tudo que eu for falar aqui, como qualquer opinião que você possa ouvir aí na internet, no YouTube, ela não é feita para definir o que uma coisa é ou não é, tá bom? O que eu disser aqui, na verdade, vai estar sendo dito mais sobre mim do que a respeito das motos. O que eu falar aqui vai estar sendo representado mais pelo que eu acho das motos do que realmente o que as motos são de fato, né? Então, antes de eu começar mais uma vez, eu quero dizer que lá no comecinho, antes de eu comprar essa moto aqui, essa Falcon 400, lá em agosto de 2022, nossa, tá um solzão de frente aqui. Lá em agosto de 2022, eu tava em dúvida entre várias motos trails, porque eu queria motos que tivessem esse curso de suspensão longo para poder usar com conforto dentro da cidade, lá onde eu moro, que é um Piracicaba, né? Um bairro simples, que tem bastante remendos ou buracos nas ruas. Então eu tava buscando uma moto trail que eu conseguisse usar no dia a dia com conforto e também pudesse usar com tranquilidade na estrada, como eu estou fazendo aqui. Naquele período eu estava em dúvida entre a XRE 300, a Lander e a Teneré 250, a Himalayan da Royal Enfield, que é um modelo mais clássico, né? A Falcon, tanto a carburada quanto essa injetada aqui, que foi de 2013 a 2015, também estava em dúvida da XT600. Toda essa minha variedade aí de modelos que eu tinha ali como opção, apesar da diferença, né? Se você pensar aí uma Teneré, uma Lander 250 com uma XT600, tem, né, uma aparência e também uma característica de motor muito diferente uma da outra. Mas a minha régua ali era o valor das motos. Eu tava ali com um orçamento de em torno de 18 mil, então por isso que eu tinha esse leque tão grande, entre aspas, aí de uma variação de cilindrada, de potência de uma moto para outra, por causa do valor, que é o que mandava ali, e eu acho que é o que manda na maioria dos casos aí de quem tá querendo comprar uma nova moto, uma nova velha moto, né? Uma nova moto para aquela pessoa. Então é por isso que eu tava aí. E essa questão agora nesse vídeo que a gente vai tratar é por que eu escolhi a Falcon 400 ao invés da XT600, que é uma moto que eu acho linda, que eu gosto muito. Antes de dizer qualquer coisa, eu quero dizer que o principal característica que eu estava analisando nessas motos que eu estava em dúvida, e no caso aqui que a gente vai trazer entre a Falcon e a XT600, era que fossem motos altas. Então,
Consequentemente, por se tratar de motos altas, eu analisei, né, o curso de suspensão delas, tá? E a Falcon, ela tem um curso de suspensão dianteira, que é da frente, de 193 milímetros. Essa Falcon aqui que é injetada, né, versão 2013 até 2015. E na traseira ela tem uma suspensão com um curso de 183 milímetros, tá bom? Já a XT600, eu vou colar aqui no tanque o papelzinho. Ela tinha na dianteira uma suspensão de curso de 225 milímetros. Olha aí, hein? São o que? Quase 30 milímetros de diferença. Eu acho que é isso, hein? 29 milímetros de diferença entre uma e outra. E na traseira ela tinha uma suspensão de 220 milímetros, diante da Falcon, que tem uma suspensão traseira de 180 milímetros. Então aí a gente já consegue ver uma diferencinha superior para XT600, né, no quesito do curso de suspensão. Enquanto a Falcon tem uma suspensão dianteira de 193, a XT600 tem uma suspensão dianteira de 225, e já na traseira a Falcon tem 180 milímetros contra os 120 da XT600. Então na traseira as duas têm uma diferença de 40 milímetros. Então olha só, dá para ver que o curso de suspensão da XT600 é muito maior do que o da Falcon. Isso quer dizer que teoricamente ela pode absorver melhor os impactos, né? Ela tem uma característica na suspensão que pode ser que ela tenha uma suspensão melhor para absorção de impactos aí na estrada, na cidade, tá bom? Então eu nunca pilotei uma XT600, apesar de eu estar fazendo esse comparativo aqui. Na verdade não é muito bem um comparativo, a minha ideia aqui é só explicar por que eu escolhi uma ao invés da outra, tá? Mas não que seja um comparativo real do que uma é e a outra não é, tá? Então eu nunca experimentei uma delas, mas eu acho que elas devem ter uma suspensão aí bem equivalente, apesar de que na questão do conforto também aí tem a relevância do banco, né, da ergonomia ali do piloto em cima da moto. Tudo isso contribui para o conforto, né, para a sensação de conforto em cima da moto. Mas só analisando esse ponto aí da suspensão, dos números aí, ela deve ser uma moto muito macia. Eu vejo sendo usada na cidade, às vezes o pessoal passa sobre imperfeições no asfalto, sobre lombadas, e dá para ver que é uma moto que trabalha muito bem. Deixa eu ver a câmera aqui, tá funcionando ainda. E agora, o segundo item que eu analisei era o peso, porque como a minha ideia era usar uma moto dentro da cidade, era muito importante saber se ela seria uma moto pesada, se eu conseguiria segurar a moto, apesar de antes dessa daqui eu ter tido uma Shadow 750 que pesava mais de 200 e poucos quilos. Mesmo assim, era importante para mim avaliar o peso. E a Falcon tem como peso seco 157 quilos, e a XT peso seco, que é sem nenhum fluido, né, sem óleo, sem combustível, ela tem aí na sua descrição nos sites que eu pesquisei o peso de 172 quilos. Então aí a gente consegue ver que é uma diferença existente, né, mas não é muito grande. 157 para 172 não é muita coisa, né? É um pouco mais de 10 quilos, mas não chega a ser algo, acho que, tão gritante aí. Uma garupa na moto faz muito mais diferença do que esses números aí, tá? Então, quanto a isso, não achei muita diferença. Agora, a maior diferença que tem entre elas é os números dos motores, obviamente, né? A Falcon, ela tem uma cavalaria e uma potência de 28,7 cavalos, e o torque dela é de 3,27 kg. Já a XT600, ela tem o cavalaria dela, potência de 45 cavalos diante dos 28,7 da Falcon, e o torque dela é de 5,1 contra os 3,27 da Falcon. Então nisso aí dá pra ver que tem uma diferença gritante entre as duas. Se alguém tá se apegando somente à potência, à força da moto, a saída dela principalmente, o final, a XT600 com certeza levaria esse comparativo aí com facilidade, né? Não tem nem muito o que se discutir ou que muito se ter dúvida a respeito desses números.
Aí você pode me perguntar, mas a XT tem uma suspensão melhor, tem uma potência e um torque melhor, um motor melhor, né? Mas melhor que eu digo em números, né? Números maiores, melhor, tem um peso que não é tão diferente. Por que que eu escolhi a Falcon? Vamos lá. Apesar de tudo que eu falei aí de análise, eu também levei em consideração um pouquinho o consumo da moto, porque apesar de eu estar ali com aqueles 18 mil para poder investir em alguma dessas motos, eu também tenho as condições de vida minha, de quanto que eu posso ali manter de manutenção e de gastos mensais ali, semanais, com a moto que eu tenho no caso, né? E nesse quesito, a Falcon injetada, ela tem um consumo muito menor do que a XT600, que é carburada, né, e muito mais forte, né? A pesquisa que eu fiz era que a XT600 na estrada conseguiria chegar ali nos 17, 18 km por litro, tá? E essa foi informações de usuários, de proprietários, né, ou ex-proprietários hoje, né, que eu encontrei na internet. Se você tem conhecimento diferente desse que eu coloquei, comenta aí, tá bom? E já a Falcon injetada aqui, do modo que eu uso, que é em torno de uns 100 km por hora, agora eu tô rodando um pouquinho mais baixo por causa da gravação, do ruído do microfone, mas quando eu uso ela em média 100 por hora, ela faz a média de consumo de 24, 25, 26, já cheguei até a fazer 27 e pouco com ela, dependendo da condição, né, da estrada que você pega, do vento, contra, a favor, tem diferença isso no resultado final. Então, a Falcon, ela tinha um consumo que me agradava muito melhor, que meu bolso era muito mais feliz com essa informação do que com a informação do consumo da XT600, né? Vê mais uma vez se tá gravando aqui, tá gravando. Então, diante dessa questão do consumo, ponto final, só isso mesmo. Foi o que para mim fez a diferença entre escolher a Falcon 400 e não a XT600. Apesar de que tem mais um adendo aí, tá? Essa Falcon aqui, ela é ano 2013 e a XT600, se eu fosse pegar pela base no valor que eu tava encontrando, seria uma moto de em torno de 2003, por aí. Então, se a gente analisar nisso, seria uma diferença de 10 anos entre uma moto e outra. E isso, queira ou não, pode representar na qualidade da moto, né? No como ela tá, a integridade dela, se ela vai dar algum problema futuro, né? Tudo isso depende do cuidado do dono, né? Mas a gente sabe que a XT600, por ser, né, um motor maior que o da Falcon, né, ela é uma moto que tem uma manutenção mais cara. E normalmente é comum, não estou falando que é uma regra, mas é comum que motos grandes, quando envelhecem, infelizmente as pessoas que a têm, elas não conseguem manter aquela moto pagando peças originais, colocando as melhores peças possíveis. Então, motos grandes, conforme o tempo mais passa, conforme mais velha ela fica, maior também a chance dela dar problema, porque os proprietários atuais não conseguem manter o custo de ter ela com peças originais ou peças de ótimas qualidades. Infelizmente acaba caindo a qualidade da manutenção e da durabilidade daquela moto. Então isso acabou também pesando um pouquinho para mim. O que mais pesou foi o consumo, mas também acabou pesando um pouquinho para mim essa questão, uma moto de 10 anos a mais. Essa daqui já tem 10 anos, né? Estamos em 2023, ela é 2013, já tem 10 anos. A XT600 que eu pegaria ali em torno de 2003 teria 20 anos, o dobro dessa. Então, para mim, essa questão da qualidade da moto, isso também foi algo que pesou aí na minha consciência, na minha escolha. E queira ou não, a XT600 é uma moto que já está também virando, né, entrando ali na classificação de motos clássicas, né? Então o preço dela não é muito baixo. E se você pesquisa uma moto dessa categoria por preço, é muito grande a chance de você pegar uma moto de baixa qualidade, né, de qualidade inferior, que não teve os cuidados, como seria o ideal, né, para uma moto de 20 anos atrás ainda estar em bom uso hoje em dia, né? Então, para mim também isso pesou. Como eu precisaria de uma moto pro dia a dia para poder usar dentro da cidade,
ter uma moto que poderia ir quebrar de vez em quando seria um problema para mim, não, né? Você compra uma moto para buscar uma solução e encontra um problema, não é isso que a gente quer no nosso dia a dia. Então esse foi um outro fator que pesou para mim no momento da escolha, tá bom? Então eu acho que é isso, é uma coisa bem simples. Eu acho as duas motos lindas, apesar das diferenças. Acho que deve ser uma delícia pilotar a XT600, apesar de até hoje eu não ter pilotado, mas a Falcon me atendeu muito bem no que eu preciso dentro da cidade, também aqui na estrada, como eu estou fazendo agora. Eu acredito que a XT600 também me atenderia desse mesmo modo, de repente até aí um pouquinho melhor, né? Porque eu conseguiria manter uma velocidade constante, muito mais facilidade com um motor mais forte, mais potente, né, da XT600, mas essa aqui já me atende muito bem. Tem como, quando eu tinha a Teneré 250, já me atendia também com folga. Então é isso, tá bom? Então esse foi um breve comparativo aí da minha opinião a respeito das duas motos. Espero que você que está assistindo tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixa um like, tá? Ajuda a gente aí com um like nesse canal. Para você é tão simples, pra gente é tão significante. Também, se não for inscrito aí no canal, avalie os outros vídeos que a gente tem. Vou deixar alguns vídeos aí no card para você assistir agora e conhecer o nosso trabalho. Se gostou, se inscreve, que daí você recebe o aviso dos próximos vídeos que a gente vier a lançar aí, tá bom? Também compartilha com um amigo aí que possa ter interesse nesse assunto aqui que a gente falou, tá bom? Então é isso, valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.